Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica onde as pessoas do bem comparecem à prosa para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E hoje nós vamos trazer aqui um tema extremamente atual: tecnologia 5G e Edge Computing, realidade e impacto em nossas vidas. Eu gostaria de contextualizar a nossa prosa tomando como base a Revolução Industrial, que transformou completamente a sociedade e o mundo. A industrialização varreu o feudalismo e inaugurou a era do capitalismo. Isso mudou completamente quem estava no poder e quem controlava os recursos. Em vez de reis e rainhas, capitalistas e empreendedores tornaram-se as novas grandes figuras do poder econômico. Camponeses que antes estavam ligados e conectados à terra foram atraídos para as cidades e para as fábricas. A industrialização impulsionou a urbanização em grande escala. Com isso, vieram também enormes problemas. Tocando o tema de 5G, muitos creem que o 5G pode ter o mesmo potencial de transformação exercido pela Revolução Industrial. Ainda em seus estágios iniciais, a tecnologia 5G poderia inaugurar uma era de conectividade permanente, constante e em tempo real e em qualquer lugar. Mas que impacto o 5G e mesmo Edge Computing podem trazer? É sobre isso e sobre este tema fantástico que eu terei o privilégio de prosear aqui na Prosa com Bertaglia, o meu amigo de longa data, Maurício Gigoneto. Grande Gigo, meu amigo. Me permita te chamá-lo de Gigo, tá? Pela proximidade, sempre, por favor. pela amizade que nós temos. Se eu não chamar, eu vou saber descrevê-lo. Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo, Gigoneto, a mais uma Prosa com Bertaglia. Fala um pouquinho de você aí, depois a gente já contextualiza, o Gigo, a história do 5G e do Edge Computing. Vamos lá? Ô, Bertaglia, obrigado pelo convite de estar aqui, um convite que já chegou há muito tempo, acho que esse convite chegou há uns 2, 3 anos, só agora a gente conseguiu realizar aqui essa conversa. Obrigado por me convidar e obrigado também por manter essa nossa amizade acesa aí, a gente se pingando de vez em quando e fazendo as contas aqui outro dia, são 20 anos aí de amizade, desde que a gente estava trabalhando junto lá na HP, e eu tive uma das maiores honras da minha vida, que é constar do prefácio, meu nome ser citado por você no prefácio do seu livro, na primeira edição. Aquilo me deixou muito honrado, e ainda mais hoje, sabendo que já foram, acho que, umas 2 ou 3 edições, e seu livro virou uma referência nacional e até internacional em termos de logística. Então, me sinto muito honrado de fazer parte desse marco histórico da tua vida aí também, e honrar a tua amizade também aqui comigo. Que bacana, Gui, a gente, que bacana. Como eu já dei um spoiler aqui, a gente se conheceu lá na HP, onde eu fiquei lá por 10 anos, né, a partir do ano 2000, lá na área de consultoria, né, e a gente lá trabalhando com as coisas que estavam surgindo naquela época, a parte de ITIL, né, de ITIL, que, putz, a gente estava lá defendendo, pregando no deserto com aquele modelo de referência, né, dando treinamentos e tentando convencer os clientes de que processo era importante, coisa que você já sabia há muito tempo na área de logística, né, e tentando combater, assim, não, tecnologia por tecnologia. E aí depois fui aí para uma grande consultoria americana, passei lá pela Accenture, fiquei 8 anos por lá, e aí eu estou aqui na Amazon Web Services, na AWS, faz 3 anos e 9 meses já, aqui na área de telecomunicações, né? Então, é isso aí, estamos nessa batalha agora do 5G, estamos aí olhando para o que vem pela frente nessa nova onda, e ver como é que isso revolucionará a vida das pessoas. Que bacana, Guigão. Linda introdução aí. Você recapitulou uma coisa aí, que foi colocar seu nome no livro lá,
De vez em quando eu dou uma olhadinha para ver os nomes que estão lá. E, aliás, muitas vezes eu convido o pessoal para a prosa aqui quando eles constam lá do livro. Tem alguns nomes ainda para trazer. Mas, Guigão, o pessoal está aqui com certeza muito interessado em saber o que é essa história de 5G, o que está rolando, o que é esse nome difícil, o Guigo, Edge Computing. O que é isso, meu amigo? Então, o 5G é a mais nova, agora não é mais tão novo, porque a gente teve aí as primeiras implantações do 5G em 2019, já. Posso estar errado, mas a primeira que eu tenho notícia foi a Verizon, nos Estados Unidos, junto com a Amazon, lançou ali em novembro de 2009 as primeiras, né, transmissões em 5G. O 5G, como o nome diz, é a quinta geração de celulares, né? A quinta geração de tecnologia de celulares, ou não vou nem falar de celular, mas vou falar de telefonia móvel, né? Porque o 0G que a gente chama, ele não era nem um celular, né? Praticamente o 0G foi lançado seria lá em 1973 pela Motorola, o primeiro, seria assim, o primeiro fone móvel mesmo, foi lançado lá em 1973, embora a patente de uma da telefonia móvel, ela remonta a 1908, pouca gente sabe disso, né? Mas, e até que na década de 40 você tinha ali alguma coisa de comunicação móvel, mas não era um celular em si, na verdade eram rádios bidirecionais, né? Que eram usados como se fossem telefone, mas a diferença é que nessa época você tinha uma grande base só, irradiando o sinal para uma área, em vez de você ter células captando esse sinal e ampliando a área de cobertura, né? Então, se a gente olhar bem, o grande marco da telefonia é 1973, né, quando você tem aí o famoso 0G. Então, de 73 para cá, você teve aí uma total jump na exponencial, né? Um salto exponencial dentro da tecnologia, até você chegar ali em meados de 2003, que aí você tem efetivamente a terceira geração entrando, que é o 3G, né? Só em 2003, e aí você tem o advento dos smartphones. Então, quer dizer, com o 3G você começa a ter essa integração de dados e voz no terminal celular. E aí eu acho que começa o breakthrough da telefonia móvel, justamente quando você tem a entrada dessa terceira geração. Então, a gente está olhando praticamente aí 93, 2003, 2013, 2022, quer dizer, quase 30 anos depois que você tem, então, essa nova revolução, né? Porque o 5G vai deixar para trás, ele já deixa para trás tudo que a gente entendia de telefonia móvel, né? Até eu acho que você tem total uma descaracterização disso, porque você hoje é uma tecnologia hoje que ela vai trabalhar, e a gente pode falar depois um pouco mais sobre isso, mas ela vai trabalhar muito mais no background, né, da utilização do que explicitamente, né? Assim, vai ser uma coisa muito que vai ajudar muito mais o back office, né, o backbone das comunicações do que efetivamente o front-end. Claro, o front-end ele vai ser impactado sempre, mas ele vai ajudar em situações onde o custo da comunicação é muito alto, e aí a gente vai dropar esse custo. O Edge Computing ele vem a reboque do 5G justamente pela, vamos dizer assim, facilidade de comunicação e a necessidade de você ter uma comunicação de baixa latência, né? Então, você ainda tem, por incrível que pareça, você tem uma tecnologia extraordinária como o 5G em termos de velocidade, né? Mas esta comunicação do last mile, da ponta, com um centro de dados, com um data center, ela também precisa ser ajustada. Então, esse ajuste ele é feito através do Edge Compute. Por quê? Porque o volume de dados transacionado hoje nas aplicações que a gente vislumbra com o 5G são muito grandes.
Então, você tem que ter um pré-processamento antes, você precisa usar um pré-processamento de baixa latência na ponta, que a gente chama de Edge Compute, justamente o nome já diz isso, né? A borda, a computação de borda, para você ter esse pré-processamento, para você, então, ter o dado mastigado entrando dentro dos data centers para ser processado, né? Um bom exemplo disso talvez seja uma corrida de Fórmula 1. Né? Hoje as corridas de Fórmula 1 tem toda a telemetria das corridas de Fórmula 1 são captadas, né? São captadas e são processadas e depuradas em tempo real, né? E depois são depuradas estatisticamente em batch. Mas uma corrida é um grande exemplo disso, né? Imagina a quantidade de dados cada carro está emitindo e você está processando isso, né? Então, se você tivesse que ir e você tem ali vários autódromos funcionando, então imagina que você tem que ter um data center dentro de cada autódromo para você usar uma vez por ano, ia ficar um negócio muito caro, né? Então, você tem que usar essa ideia do Edge Compute. Desculpa se eu me alonguei muito, mas... Não, maravilha, Guigo. Você trouxe, inclusive, quando você traz o exemplo, fica mais característico e mais fácil de entender. Até porque muitas pessoas que acompanham o canal aqui, porque o canal está bem diversificado, tem assuntos voltados para RH, para supply chain, para finanças, projetos e tecnologia, logicamente. Só que algumas pessoas elas ficam interessadas em entender o lado tecnológico, até porque 5G vai afetar a vida das pessoas, e você trouxe exemplos e falou com uma didática, né? Por mais que, logicamente, você queira usar didática, você acaba trazendo alguns termos que são mais conectados à tecnologia. Guigo, vamos fazer o seguinte, temos ainda aí alguns minutos para a gente terminar o primeiro bloco, eu queria explorar um pouquinho da conexão da parte de segurança, ou mesmo falar um pouquinho de inteligência artificial, se é que se encaixa nisso, mas da segurança, porque muitas vezes eu li sobre isso, né? Ou seja, o problema da segurança vai se multiplicar na velocidade do 5G. Faz sentido isso? Sabe, Bertalho, o problema de segurança, ele é sempre um problema que ele é terceirizado. As pessoas terceirizam esse problema. E eu te digo porque eu tenho certificação de auditor de segurança desde 27001, fui líder de prática de segurança lá na HP, e eu te falo o seguinte, o problema de segurança, você tem dois aspectos, né? Você tem a segurança da cloud, seria o meio mais simples e mais em conta para você fazer edge compute usando uma cloud, né? E você tem a segurança da cloud e você tem a segurança na cloud. São dois aspectos distintos. A segurança da cloud, ela é emitida e certificada pelos provedores de cloud. E esses provedores de cloud têm suas certificações. Agora, a segurança na cloud, ela é puramente responsabilidade do usuário. Então, eu costumava falar isso há 20 anos atrás e continuo falando. Se você tem um problema de segurança interna, um problema de processo, um problema de procedimento, esse problema vai se multiplicar sempre quando a tecnologia te permite multiplicar. Mas se você resolve esse problema você está garantido em qualquer aspecto, em qualquer segurança. Tá? Então, o problema da segurança, e a gente terceiriza esse problema para os provedores, não está no provedor. O problema de segurança, se você analisar os ataques que são feitos, as invasões que são feitas, o problema está no usuário, que não tem um controle certo de senhas, que deixa exposto o que não deve estar exposto, não tem procedimentos nem processos adequados de segurança. Então, é claro, quando você tem mais possibilidade, quando você tem mais exposição, a chance de você ter daqueles buracos de segurança, daquelas vulnerabilidades se expandirem, são maiores. Agora, se você tiver um controle de segurança bem feito, se você tiver processos bem implantados, se você tiver ferramentas de proteção e utilizar o que a cloud te dá para isso, você tanto faz você ter um servidor debaixo da sua mesa ou você ter uma rede de edge espalhada pelo território nacional. Então, esse é o grande ponto. Então, toda vez que a gente vai falar de segurança, a gente não pode falar sem estatísticas, sem estudo, né? A gente não pode olhar só pela percepção, senão a gente vira negacionista. É verdade. Não pode ser só pela percepção. Eu acho que é isso. Não acho. Mas eu tenho
algo, pô, meu site foi invadido. Tá, você tinha as contramedidas ali, você tinha a tua borda estava segura, você tinha todos os procedimentos corretos, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a tecnologia em si não vai te trazer vulnerabilidades, mas Maravilha, maravilha. ela vai expor as suas vulnerabilidades cada vez mais. Igor, vamos fazer o seguinte aqui. Eu acho que nós temos muito ainda que conversar sobre alguns assuntos pendentes aqui. Eu queria levar para o segundo tópico, já vou chamar a atenção do pessoal que nos acompanha aqui, ou que nos acompanha aqui na Prosa com Bertaglia. Eu queria explorar contigo. Você falou do 5G, como é que está o Brasil nesse sentido, né? Você já deu um toquezinho aí, mas falar um pouquinho mais. E eu queria explorar um pouquinho mais do impacto nas nossas vidas, mesmo que seja um exercício futurista, né? Mas que impacto que isso traria na nossa vida. Mas toma um café, uma água aí e vamos em frente. Pode ser, Guigô? Beleza, beleza, meu amigo, vamos lá. Meu amigo Guigoneto, essa prosa está realmente muito fantástica. É um assunto interessante que toca as nossas vidas, causa impacto naquilo que fazemos, nos nossos trabalhos, no nosso lazer, né? Você falou aí do celular ou do equipamento, o dispositivo móvel que nós vamos ter. Guigo, como é que está o Brasil nesse negócio de 5G? E qual o impacto que 5G pode causar nas nossas vidas? Bom, o Brasil entrou no jogo no final do ano passado, oficialmente, né, com o leilão das bandas de atuação do 5G. Claro que a gente sabe que as operadoras estavam já se preparando, fazendo os testes, fazendo testes principalmente na parte do packet core, que seria aí a base, é o baseline para a sustentação do 5G, porque ele é muito diferente dos sistemas de sustentação do 3G e 4G, que as operadoras já têm. As operadoras já estavam se mexendo no ano passado para fazer esses testes, tanto de maneira on-premises, né, dentro dos seus data centers, como utilizando o cloud também. Mas oficialmente se entrou no jogo no final do ano, já com quase um ano de atraso desse leilão, infelizmente. O leilão das bandas atrasou muito tempo, o que, poxa, colocou a gente numa situação, o Brasil numa situação muito atrás do resto do mundo, né? Então, se você tinha ali, como eu comentei com você, os Estados Unidos lançando as primeiras aplicações, os primeiros cases já em 2019, e a Europa também, a Coreia, com a KDDI também entrou nessa mesma onda, a Swedish Telecom também, a SKTel também. Então, assim, você tinha ali uma rede já entrando no ar em 2019 e hoje está todo vapor oferecendo esse serviço já nos Estados Unidos e na Europa. Então, o Brasil, infelizmente, ficou para trás, como muitas vezes nesse nosso país acontece, mas a grande diferença da adoção é que, como você tem a grande chance de você usar cloud para utilizar o packet core, para usar a parte de baseline, então a implementação pode ser muito mais rápida. Então, a gente vai ganhar muito tempo se as operadoras decidirem fazer isso usando as clouds e conseguem acelerar muito mais, né? Agora, você pergunta qual é o impacto que vai ter nas nossas vidas. Olha, Bertalha, muito pouco, sendo muito sincero com você, tá? Assim, todo mundo está aqui, né? Eu vejo muita gente falar, meu celular tem 5G, pode ter 5G, pode ter 5G, mas não adianta você ter um 5G no celular, aí precisa ver para que você vai usar uma velocidade dessa de acesso, né? Hoje, se você olhar, o teu 4G Plus, ele permite que você assista lá o seu streaming no seu celular ou no seu tablet, ele permite que a gente esteja aqui falando e gravando isso. Você não tem tantos problemas assim, né, de velocidade, se você analisar friamente, né? Você consegue jogar, você consegue fazer várias coisas. Mas eu vou ter uma velocidade 10, 20, 30 vezes maior? Tá, ok. E aí vem assim, para o usuário comum como eu e você, a grande pergunta é, para quê? Né? Quer dizer, para o nosso dia a dia, o impacto do 5G é zero. É praticamente zero, se a gente vai olhar para as coisas cotidianas que a gente faz.
Agora, você, na sua abertura, você foi muito feliz quando você fala em revolução industrial, e o 5G vem proporcionar uma revolução tecnológica. Aí, aí sim a gente consegue ver. Então, os benefícios para o usuário final, eles vão vir de forma indireta. Eu falei lá no primeiro bloco sobre o impacto do 5G, né, na parte de transmissão, na parte de backbone. E eu acho que aí é a grande revolução que a gente tem, sim. Né? Hoje, num país continental como o Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo, as transmissões são muito restritas, né? Quer dizer, não nos Estados Unidos, mas aqui você tem uma Amazônia, você tem lugares remotos. O 5G resolve esse problema? Em parte, ele vai resolver esse problema. Porque, mesmo assim, para eu chegar com um sinal de torre de 5G num lugar inóspito como a Amazônia, por exemplo, eu preciso de infraestrutura também. Eu não consigo simplesmente chegar lá e falar assim, não, eu vou pôr um 5G aqui e resolver todos os problemas. Mas você tem que fazer uma interconexão. Então, você tem que fazer uma interconexão via satélite, que já é feita hoje, entendeu? Uhum. Então, o 5G ainda precisa, ele precisa achar o seu lugar. Muita gente fala assim, mas nós vamos trabalhar, então, com diagnóstico remoto, vai facilitar a vida de hospitais? Sim, em grandes metrópoles, onde você tem uma infraestrutura de ponta que te ajude. Não é só a transmissão que vai te ajudar. Agora, se eu tenho um lugar inóspito que tem um hospital, eu preciso de equipamento de alta tecnologia lá na ponta para me beneficiar do 5G. Não é só o 5G que me resolve. Então, mas talvez nesse lugar inóspito, esse hospital nunca irá ter esses equipamentos, ou vai demorar muito para que esses equipamentos cheguem lá por uma questão de custo. Então, é isso que a gente precisa analisar. Para a indústria e para o comércio e para muitos setores, o 5G vai ser uma grande revolução, porque você vai chegar de uma maneira mais barata com uma transmissão de alta velocidade. Então, você não vai se preocupar com direcionalidade de antenas, você não vai precisar se preocupar muitas vezes com canais de satélite que ainda são muito caros, você não vai se preocupar com o lançamento de fibras ponto a ponto, que você também é caro, às vezes para suprir uma necessidade de uma localidade, onde só que ao contrário, você vai poder ter uma conectividade tanto do ponto de vista público como do privado. O que eu quero dizer com isso? O 5G, você pode criar, por exemplo, uma rede 5G sua, né, da própria empresa, como assim dizer. Você pegar uma mineradora, por exemplo, você pode criar uma rede 5G dentro da mina, né? Você pode criar isso com a ideia do edge computing, você pode criar isso. Você pode criar dentro de uma indústria, você pode criar isso dentro de um grande latifúndio, né? Você pode criar suas próprias redes 5G. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito mais industrial, como você falou, já é uma coisa muito mais industrial, do que uma coisa muito pessoal. Claro que a gente vai daqui a pouco, você não vai ter mais aqui os 3G, os 4G, as antenas, isso aí vai cair por terra, você vai ter tudo 5G, porque é muito mais barato você ter isso, né? E aí você passa, aí que sim vai nos afetar pessoalmente isso, dessa forma. O Guigoneto, você trouxe exemplos aí bastante interessantes, e aqui me aguçou um pouco a curiosidade em alguns sentidos. Refletindo aqui, nós falamos muito sobre internet das coisas, cidades inteligentes, coleta de dados, né? Inclusive a navegação autônoma, né? Principalmente os carros autônomos. Como é que o 5G interfere ou causa algum tipo de impacto nesses elementos ou fatores que eu trouxe aqui? Então, esses são os grandes impactos que a gente vai ter. Então, socialmente falando, o 5G vai trazer esses impactos. Quando eu digo que não é um impacto pessoal, é o pessoal achar que no celular, no terminal, você vai ter grandes coisas, grandes revoluções. Não, mas socialmente você tem razão no que você fala. E aí vai ao encontro do que eu disse sobre a volumetria de dados e a necessidade de transmissão de baixa latência ou zero latência. Então, quando você fala em carros autônomos, que eu acho que isso é uma tendência irreversível, na minha opinião, você precisa do 5G para poder ter essa mobilidade, né? Então, para você ter todo o processamento de um carro autônomo e você imagina milhares de carros autônomos rodando numa cidade e transmitindo dados e recebendo dados para não se colidirem, para virarem, para ter a sua localidade, para entender bateria e tudo isso,
olha a quantidade de dados que isso está sendo transmitido e tem que ser processado. Esse é um ótimo exemplo de edge computing também. Você vai ter que ter pontos de coleta de dados espalhados pela cidade, né? A mesma coisa para qualquer tipo de soluções que envolva a internet das coisas e envolva a inteligência artificial. Porque você precisa de processamento em tempo real. Coisa que a gente falava em processamento de tempo real lá nos anos 90, né, não era nada perto do que hoje é necessário. Né? A gente falava muito, eu não sei se você lembra, nessa época lá de infraestrutura, a gente falava muito, né, das workstations RISC, que era real-time, não sei o que, tal. Pô, aquilo lá é fichinha perto do que a gente... Isso não é nada, né? Nosso celular é 20 vezes mais rápido do que aquilo e processa 20 vezes mais 1 milhão de vezes mais informações. Então, essa necessidade de processamento é o que vai fazer habilitar tecnologias como a internet das coisas finalmente, né? E também toda a parte de inteligência artificial está intimamente ligada. Não dá para você ter todo esse processamento sem você ter um machine learning depurando esse processamento, né, em tempo real e com uma velocidade absurda. Mas você também está correto em dizer o seguinte, lembra que eu falei que não adianta eu ter um 5G no hospital se eu não tenho o equipamento? Também não adianta ter um 5G se eu não tenho aplicações estruturadas para funcionar dessa forma. Né? Era que nem na nossa época lá, nossa época boa, né? Cliente-servidor. Não adianta eu ter um cliente-servidor se eu não tinha uma aplicação estruturada para cliente-servidor. Nossa, quem está ouvindo isso, a gente é velho mesmo, né? Ninguém mais está pouco há muito tempo, né? Mas é a mesma coisa. Se eu não tiver as coisas escritas para se beneficiar do 5G, os aplicativos, isso também não vai adiantar nada. Que maravilha, muito bom, Guigo Neto. Nós estamos aqui nos aproximando do final da prosa e a prosa está fantástica, ela está muito legal, mas tem alguns assuntos ainda que eu gostaria de explorar contigo. Já se fala do famoso 6G, né, Guigo? Ou seja, a gente nem sentiu na pele ainda o 5G, o pessoal já está falando do 6G. Isso é real? O que é isso? É real, eu acho que é uma tendência. Veja, quando você citou a Revolução Industrial, você teve também uma adaptação muito grande. Se você pegar o primeiro protótipo de carro, né, que existia, tinha uma caldeira lá de quase 1 metro cúbico, né, sendo carregada lá, e você você andava a 1 quilômetro por hora. Praticamente 2 anos depois, né, o fundador da Mercedes-Benz lá, a esposa dele, a Berta Benz, tinha um carro que ela andou 120 quilômetros. Então, ela andou ali 120 quilômetros pela primeira vez com um reservatório, uma caldeira do tamanho de uma bolsa, né? Então, ali dentro da própria Revolução Industrial, você vê que você já teve um exponencial de crescimento. Agora, você tem uma nova revolução, que do 4G para o 5G foi um salto de anos-luz, né? Então, agora, nada mais natural do que você venha novas ondas de tecnologia para depurar essa tecnologia, porque, você querendo ou não, é uma coisa nova. Quer dizer, joga tudo fora, você tem um novo patamar. E o 5G é só a base desse patamar. Então, agora você vai ter espirais de melhoria contínua cada vez mais rápidas, né? Bacana. E aí, meu amigo, aquela pergunta que não quer calar, né? O meu lado financeiro está dizendo o seguinte, Paulo, pergunta para ele, e aí, vai aumentar o preço? Vai cair o preço? Como é que vai? Você falou de dropar aí, né? De cair o preço em algum lugar. Eu acho que o componente transmissão, o componente de conexão de dados que você tem hoje nas aplicações, que você tem em vários aspectos, vai cair bastante. Porque o preço do layover, né, da rede 5G, ele é muito mais baixo. Então, e você vai começar a usufruir algo que era ponto a ponto antigamente, você vai começar a usufruir de uma maneira mais ampla. Então, hoje, por exemplo, você precisa de uma conexão de dados de uma indústria que está, sei lá, na Grande Jundiaí, por exemplo. Está lá no meio de uma fazenda. Você precisa lançar uma fibra até lá, você precisa de um rádio ponto a ponto até lá. Com uma cobertura 5G, você vai se beneficiar da rede que está disponível, entendeu? Você não precisa mais ter esse custo, que é um custo fixo que você tem,
um custo direto que só você está pagando e você não compartilha isso com mais ninguém. Aí é uma das vantagens do 5G, porque você tem um conceito de uso também. Então, você vai pagar por uma estrutura pública, né? Não pública não no sentido governamental, mas que está disponível para toda uma região, toda uma área, e você vai entrar num canal ali e seguir, entendeu? Então, isso, a tendência que você tem é a queda desse componente transmissão de dados dentro do seu custo ou da sua margem. Maravilha. Meu amigo Guigoneto, que prosa fantástica, muito gostoso realmente aqui, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem carinhosa aí para as pessoas que acompanham a prosa com Bertaglia, Guigo. Bom, o que eu queria dizer é que esse canal aqui é incrível, eu sempre acompanho, sempre estou ouvindo o que as ótimas pessoas do mercado que aparecem aqui e que estão aqui com Bertaglia têm a dizer. E eu acho que a gente tem que olhar para a tecnologia sempre como um amigo, né? Sempre como um parceiro e alguém que pode melhorar a nossa vida. Tanto que o termo tecnologia é justamente esse, métodos para fazer com que ações e atividades sejam executadas de forma mais rápida, né? Então, eu acho que aqueles que abordam a tecnologia de uma maneira positiva sempre vão ter grandes vantagens na sua vida. E para os jovens que olham esse canal aqui, eu queria dizer que o mercado de tecnologia está precisando de vocês, está precisando de mais gente, cada vez mais. Tem uma deficiência, né, de pessoas no mercado de tecnologia, e aqueles que quiserem se aventurar para essa área, eu acho que é um grande caminho com grandes oportunidades aí. Que bacana, que legal. Igoneto, meu amigo, gratidão enorme, né? Vamos mandar um abraço para um amigo comum aqui, Hélio Samora, né? Hélio Samora, um grande amigo nosso, já esteve inclusive aqui cruzeando conosco. Igor, abração virtual para você, tudo de bom. Valeu, cara, abraço. Felicidades. A todos. Ao infinito e além. Tchau, tchau. Tchau.